Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa terça, dia 29 de abril. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre os coaches mirins e o incentivo ao trabalho infantil. Também temos informações sobre as consequências do bullying. Então, um dia muito importante, para pais, mães e responsáveis acompanharem o nosso programa. Vem com a gente, Conexões já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste pela TV UFG ou pelo nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros e longos e olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele faz a interpretação para Libras no estúdio e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora está o nome do programa. Daqui a pouco vão aparecer nesta tela a nossa entrevistada de hoje e os nossos conteúdos de vídeo. Mas para começar, a gente tem o nosso resumão inicial com as informações nacionais e internacionais. As redes energéticas nacionais, que é a empresa responsável pela distribuição de energia em Portugal, afirma que ainda é cedo para determinar as causas do apagão que atingiu parte da Europa ontem. Esse apagão começou no início da tarde no continente europeu e logo surgiram diferentes boatos sobre a causa. Um deles era que o blackout teria sido ocasionado por um ataque russo. Alguns veículos de comunicação também chegaram a divulgar que o apagão teria sido causado por um evento atmosférico raro, ocasionado por variações extremas da temperatura no interior do país. Mas nada disso foi comprovado, viu? E muito provavelmente a causa pode até ser outra. A empresa de distribuição de energia de Portugal disse também que pode levar até uma semana para que a restauração completa da rede elétrica seja concluída. Isso porque já voltou a energia em alguns locais, tanto de Portugal quanto da Espanha, e esse serviço está sendo restabelecido aos poucos. E agora falando do Brasil, ontem o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu manter a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes na última quinta-feira e submetida à análise dos demais ministros no dia de ontem. Bom, em meio ao pedido de prisão e à análise, os advogados de Collor entraram com um pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, em razão da idade do ex-presidente, que tem 75 anos. Além disso, os advogados alegaram comorbidades graves, como doença de Parkinson, apneia do sono e transtorno afetivo bipolar. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para que a defesa de Fernando Collor apresente prontuários, histórico médico e exames prévios. O ex-presidente está preso desde a última sexta-feira, depois que Moraes rejeitou os recursos contra uma condenação ocorrida em 2023. Moraes determinou que Fernando Collor de Mello cumpra a pena de 8 anos e 10 meses por corrupção e lavagem de dinheiro em um esquema na BR Distribuidora entre 2010 e 2014. Bom, e um levantamento feito pela Controladoria Geral da União apontou que mais de 740 mil beneficiários do INSS registraram pedidos para cancelar um desconto associativo no primeiro semestre do ano passado. Essas reclamações foram feitas em canais de atendimento do próprio INSS. E em 95% dos casos, os aposentados informaram que não haviam autorizado previamente o desconto direto na folha. Esses descontos, inseridos sem autorização na aposentadoria dos brasileiros, foram motivo de uma operação da Polícia Federal na semana passada, que investiga possíveis fraudes nos cadastros. As reclamações sobre descontos indevidos foram feitas contra 11 associações, que já foram suspensas pela Justiça depois da operação da PF.
Outras 12 entidades também teriam recebido esse desconto. Pelo menos 1.000 reclamações também foram registradas contra elas nesse período. Ao todo, essas associações registraram mais de 6 milhões de benefícios, com algum percentual de desconto em folha. Ainda não se sabe quantos desses foram vítimas de fraude. Bom, e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos já autorizou a convocação de 4.334 candidatos que foram aprovados na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado. 16 órgãos federais podem nomear os candidatos aprovados em cargos que não têm curso de formação inicial. Cabe a cada órgão fazer a nomeação e dar posse aos novos servidores. A expectativa do Ministério da Gestão é que as primeiras nomeações ocorram agora em maio. O chamado Enem dos concursos é considerado o maior concurso público já realizado no Brasil e tem edição nesse segundo semestre, viu? Agora a gente muda de assunto para falar de um tema importante na nossa realidade, né? No meio aí dessa vida digital. Tem sido cada vez mais comum o aparecimento de influenciadores mirins que afirmam ter abandonado a escola e que prometem aos seguidores o enriquecimento rápido pela internet. A mensagem é sempre a mesma: a escola não dá futuro nem o trabalho, de carteira assinada. Bom, e para a gente tentar entender um pouco mais sobre esse contexto e falar também sobre um possível incentivo ao trabalho infantil, né, que não é autorizado no Brasil em determinadas idades. A gente vai conversar agora com a Solange Souza, que é neuropsicopedagoga e já aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, Solange, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. Peço que você se descreva fisicamente para o nosso público cego e de baixa visão. Olá, tudo bem, Camila? Tudo bem, Diego? Eu sou Solange Souza, sou uma mulher, cabelos loiros na altura dos ombros, um pouco para baixo, olhos castanhos, pele branca. Hoje estou vestindo uma blusa rosa e atrás a minha logo da imagem de um cérebro. Bom, para a gente começar, primeiro a gente tem que falar um pouco o que é o trabalho infantil, né? Ele é proibido no Brasil em determinadas idades, né? Existe uma legislação específica para trabalhos antes dos 18 anos, né? Como aprendiz, por exemplo. E tudo isso é importante da gente avaliar antes de analisar esse cenário atual, né? Isso mesmo, nós temos vários órgãos, né? Ali desde a própria... fugiu agora, desculpa. O instituto, né, que avalia toda essa questão do ECA, né, que é desculpa, que é o material onde a gente olha todas as normativas ali do que é bom e o que é ruim para uma criança e um adolescente. Nós temos leis, sim, sobre o trabalho infantil, desde leis que mostram o perigo disso, tanto fisicamente, né, para as crianças. A gente sabe que a criança, ela precisa do desenvolvimento cognitivo, global, e se ela está no meio de trabalho, muito provavelmente ela não vai conseguir desenvolver as habilidades que ela necessita para a vida adulta. Então, no Brasil é proibido isso. Ali, a partir dos 14, 15 anos, a gente tem algumas leis aí com o menor aprendiz, que são direcionadas, mas também é um tempo da semana dele, não interferindo na parte acadêmica, na parte pedagógica, onde ele faz atividades da empresa onde ele está, mas também ele continua dentro do padrão normal de escolarização, e ainda assim ele tem alguns cursos que ele efetua para nível de crescimento, de desenvolvimento global. Solange, e pensando nesse atual momento que a gente vive, né, em que existem muitos influenciadores mirins, por exemplo, pensando que existem algumas carreiras em que as crianças podem até trabalhar mais cedo, por exemplo, atores, né, existem atores mirins que seguem toda uma regulamentação específica. Nesses casos dos influenciadores, né,
existe um discurso incentivando as crianças muitas vezes a sair da escola, dizendo que é muito melhor estar na internet ou estar investindo, por exemplo, né, no mercado financeiro. Tem muita criança, inclusive, ofendendo as outras, chamando elas de CLT, né? Como é que a gente entende essa realidade agora, tanto nesse incentivo a um tipo determinado, né, de profissão ou de atividade laboral, quanto também a um incentivo para que as crianças comecem a entrar nesse mercado cada vez mais cedo? A gente já começa com uma crítica que nós, principalmente, né, o pessoal que trabalha com as áreas de saúde mental, medicina, psicologia, a própria neuropsicopedagogia, em relação à questão de aprendizagem, inicia da questão do uso indevido da questão da própria internet, da própria rede social com as crianças. Essas crianças, elas têm muitas vezes, vêm trazendo falas de adultos para o seu contexto, né? E muitas vezes elas não têm nem noção do que é essa produtividade, do que é essa necessidade, essa exposição. E isso causa para a criança impactos gerais, né? Tanto de autoestima, a comparação em nível específico, por exemplo, de você ganha mais, eu ganho menos, né? E são coisas que, ao longo da vida, existe uma construção para isso. É lógico, alguns casos em relação a questões de atores e tudo mais, quando os pais estão auxiliando e trilhando esse caminho associado à questão escolar, sem a evasão escolar, é benéfico. Pode ser para determinada criança. Porém, tem que ser muito bem avaliado pela família, pelo contexto que essa criança está, porque, por exemplo, eu tenho crianças que estão falando aí, né, na mídia, em relação a abandonar a escola, como você me disse. Mas a escola, ela não traz para nós só o conhecimento acadêmico, ela traz também raciocínio crítico, raciocínio lógico, habilidades que ela vai desenvolver, que são necessárias para a vida toda dela. Hoje a gente observa muitas dificuldades emocionais que têm relação com essa falta de preparo até do ambiente escolar. Então, a gente tem essa dificuldade muito significativa nos dias atuais. Bom, Solange, e o que pais, mães responsáveis podem fazer, primeiro, para assegurar um ambiente seguro para uma criança que quer começar a desenvolver algum tipo de trabalho na internet, né? A gente sabe que tem vários influenciadores mirins. E aí também como orientar aquelas crianças que recebem esse conteúdo, que muitas vezes começam a pensar sobre eu quero ser influenciador também, não quero mais estudar, é assim que ganha dinheiro agora, não quero mais o trabalho formal, porque é uma idade muito difícil, né, da criança conhecer os meandros do trabalho, mas ela já começa a sonhar, né? Isso a gente precisa ter muito cuidado quando a gente conversa com a criança, principalmente os menores, né? Ali na adolescência a gente já tem um olhar um pouco diferente para isso, mas os pais precisam estar junto nessas intervenções, sejam na internet, sejam, por exemplo, numa situação de atores. Você nota que são pais que têm uma facilidade para acompanhar essas crianças e ajudar elas a desenvolver as habilidades. Muitas vezes, essas crianças que estão soltas aí não têm um perfil que as famílias olhem ou cuidem daquilo que ela está vendo na internet. E a gente vê muito isso dentro da clínica psicológica. Os pais, quando são questionados do que a criança está vendo, como que ela está agindo, eles muitas vezes não sabem nem os vídeos que as crianças estão assistindo. Então, para ter um ambiente seguro, é necessário que nós, pais, estejamos junto com a criança, vendo o que ela está assistindo, acompanhando e mostrando os pontos positivos e negativos do que está acontecendo. Se eu estou fazendo uma exposição excessiva, se eu estou dizendo que é melhor eu não ter um trabalho, largar a escola, o que isso significa? Que dinheiro é fácil, que tudo é muito fácil, mas a que custo emocional que essa criança vai viver disso? Então, muitas vezes são crianças que são impostas ali dentro dessa área, tem os fenômenos, né? E aí as crianças acabam não conseguindo dar conta disso depois. Uma criança que está aí na rede o dia todo produzindo um conteúdo, qual é o nível de maturidade que ela tem para conseguir ouvir uma crítica e não se ofender? Qual é o nível de questão de cyberbullying, de haters que essa criança tem e o quanto isso vai impactar na saúde mental lá na frente?
Isso ainda nós não temos estudos que mostrem quanto isso vai impactar lá no desenvolvimento na vida adulta dessas crianças. A gente tem quadros de crianças cada vez mais depressivas, ansiosas ao longo da vida, só pelo simples fato de estar o tempo todo na internet, assistindo. Imagina quem está ali tendo a pressão de criar um conteúdo, de gerar um conteúdo e de até incentivar outras pessoas ali, né? Outras crianças. A gente conversou então com a Solange Souza, que é neuropsicopedagoga, ela que explicou aqui pra gente um pouco, né, sobre essa questão dos coaches mirins, do trabalho nas redes sociais, de trabalho infantil, um assunto bem amplo, né? Espero que a gente possa voltar a falar sobre ele com posicionamentos mais positivos, né? Quem sabe uma sociedade um pouquinho melhor para as nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada, boa tarde para você. Boa tarde. Bom, e como a própria Solange falou, é necessário a gente também discutir o bullying. Então a gente tem um material especial sobre esse assunto agora. Isso porque no mês de abril, a lei que tornou o bullying crime completou 1 ano. E casos praticados na internet também foram criminalizados. Os dados mais recentes mostram que o Brasil registrou mais de 120 mil casos em apenas 12 meses. O ato acontece quando alguém, de forma intencional e com frequência, causa uma lesão ou desconforto a outra pessoa. O bullying pode ser em forma de contato físico ou palavras. Antes de continuar, vou me descrever. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados e hoje estão presos em um coque. Os dados mais recentes mostram que o Brasil registrou em cartório mais de 120 mil casos em apenas 1 ano. Esse número foi divulgado pelo Colégio Notarial do Brasil em 2023. O bullying acontece principalmente entre crianças e adolescentes e em escolas, por exemplo, mas também na internet e redes sociais. Desde o ano passado, o bullying virou crime por causa de uma lei federal. Acusados não podem pagar fiança nem receber liberdade provisória. A pena para o bullying é de multa, desde que não tenha causado outro crime mais grave. Já o cyberbullying, aquele na internet, gera prisão com pena de 3 a 4 anos, além de multa. De acordo com a ONG Serfenet Brasil, alguns sinais são não querer ir à escola, baixo rendimento escolar, isolamento, agressividade, baixa autoestima, além de ansiedade ou medo. Especialistas dizem que a melhor forma de ajudar é falar sobre esse assunto em casa e também ensinar sobre como evitar gerar sofrimento em outras pessoas, ou seja, criar um ambiente seguro para que a criança e o adolescente se sinta à vontade para conversar. Volto com vocês. A gente agradece a Janaína, que volta no próximo bloco para dar mais informações para a gente. Então, acompanhe Conexões, a gente vai para um rápido intervalo agora e daqui a pouco tem mais informação para você. Estamos de volta com Conexões de hoje e a gente continua a falar de um assunto importante para pais, mães e responsáveis. Em todo o país, mais de 50 adolescentes e crianças morreram ou ficaram feridos depois de participar de desafios divulgados pelas redes sociais. E quem traz mais informações sobre esse assunto, agora ao vivo, é a Janaína de Oliveira, que já está aqui com a gente na nossa telinha. Jana, conta pra gente um pouco mais sobre essa triste realidade, né, que o Brasil tem enfrentado, não só o Brasil, mas todo o mundo. Quais são os dados nacionais, né, quais são as consequências aí desses desafios? Boa tarde. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Camila, uma situação realmente preocupante. Os registros de tragédias com crianças e adolescentes por causa de desafios na internet se multiplicam aqui no Brasil. Um deles influencia as vítimas a inalar spray pelo maior tempo possível. Aqueles sprays de latas de desodorante ou qualquer outro tipo. Outro incentiva a jogar água fervente em outras pessoas, filmar tudo e postar na internet. O Ministério da Justiça entende que de 2014 para cá, pelo menos 56 crianças de todo o país
morreram ou ficaram gravemente feridas depois de participarem desses desafios perigosos. Eles são divulgados em vídeos nas redes sociais, quase todos são voltados a incentivar adolescentes e muitas vezes são vistos por crianças também. Esse grupo é estimulado a participar para ficar famoso na internet, assim como a pessoa que está divulgando e ensinando como fazer esses desafios. A recomendação do governo federal é de que crianças de até 12 anos não tenham o celular com internet, não só por esse motivo, mas por conta também do rendimento nos estudos. E dos 12 aos 17 anos, o uso deve ter acompanhamento de familiares e educadores, supervisionando ali os conteúdos que essa criança e adolescente tem olhado na internet. Em março deste ano, o governo federal até divulgou um guia sobre usos de dispositivos digitais, focado na relação entre crianças e adolescentes e telas. O documento indica que adultos também devem evitar o uso excessivo de celulares, justamente para evitar qualquer tipo de incentivo ali das crianças que normalmente seguem os exemplos dos adultos. Especialistas dizem que é preciso trabalhar o senso crítico de crianças e adolescentes, acompanhar de perto tudo o que fazem no mundo online. Além disso, indicam que seria necessário melhorar as leis do país para responsabilizar plataformas e influenciadores digitais. E também esses especialistas lembram que a proteção de crianças e adolescentes é dever de todos. Por isso, deveria ser feito um trabalho em conjunto para evitar que mais casos trágicos como esses aconteçam. Volto com vocês. Bom, a gente está falando sobre vários assuntos, né, referentes a crianças e adolescentes, principalmente nas redes sociais. Então, como disse a psicopedagoga a Solange Souza, é importante os pais acompanharem, né, o que os filhos postam nas redes sociais, estarem sempre ligados, ou até mesmo, como disse a Janaína, evitar que esses adolescentes e crianças tenham acesso a celulares até determinada idade, né, para evitar esses casos. Muito obrigada, Janaína, bom trabalho para você. Bom trabalho para todos, até a próxima. Bom, e agora a gente vem terminar o Conexões com algumas informações aqui da nossa capital. A primeira é que a Prefeitura de Goiânia afirmou que vai cumprir a determinação do Tribunal de Contas dos Municípios sobre a manutenção do funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil, o CEMEI, Orlando Alves Carneiro, que fica no setor Campinas. Apesar de manter o lugar funcionando, a Prefeitura ressaltou que vai apresentar os documentos que comprovam a necessidade da retirada das crianças do prédio desse CEMEI. A posição, aconteceu ontem, depois de uma medida cautelar do TCU no último sábado, que suspendeu o fechamento do CEMEI, que havia sido determinado na última semana pela Prefeitura. Em nota, o órgão, a Prefeitura de Goiânia, informou que a Secretaria Municipal de Educação vai apresentar uma resposta formal ao tribunal e que sempre preza pela segurança e pelo bem-estar das crianças e também dos servidores do CEMEI. Ao todo, 129 crianças devem ser afetadas de forma direta caso o fechamento dessa unidade se confirme, além, claro, dos profissionais da educação que trabalham nesse lugar. A desativação da unidade pode agravar ainda mais o déficit de vagas na educação infantil aqui na capital. E ainda falando da Prefeitura, o Jockey Clube de Goiás será desapropriado e deve dar lugar a um centro cultural. O anúncio foi feito pelo prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, durante o lançamento da campanha Goiânia Art Deco 100 anos. Bom, a proposta, ela ocorre como parte de um projeto de revitalização do centro e celebra o centenário de um dos estilos arquitetônicos e artísticos mais importantes do século XX, destacando a relevância desse estilo para a identidade urbana da nossa capital. Bom, segundo o Mabel, o decreto para transformar o Jockey num centro cultural já está sendo revisado e deve ser assinado nos próximos dias. De acordo com o passo, a ideia é que haja o pagamento da expropriação e também o perdão da dívida. Na verdade, que a expropriação seja o perdão da dívida do clube, que está avaliada em 168 milhões de reais.
Bom, e ainda sem aceitar a reorganização da região da 44, vários camelôs protestaram ontem em frente à antiga estação ferroviária de Goiânia, na intenção de chamar a atenção do prefeito Sandro Mabel e do governador Ronaldo Caiado. Ambos estavam no local para o lançamento desse projeto, dessa campanha que eu acabei de citar, que é o Goiânia Art Deco 100 anos. A insatisfação dos camelôs, ela é ocasionada por uma decisão de Mabel que retirou os ambulantes das ruas da 44. Essa proposta inclui o cadastramento desses trabalhadores informais e a realocação deles para galerias, feiras e espaços legalizados. Uma proposta que ainda tem resistência por parte da categoria, que argumenta que a mudança pode comprometer a fonte de renda e descaracterizar o modelo de comércio que se consolidou ao longo dos anos. Mabel não atendeu ao grupo, que ficou no local por cerca de 2 horas, mas ele falou aos jornalistas que o problema já estaria resolvido, pois a prefeitura ofereceu condições para que todos trabalhassem, escolhendo entre uma loja em galeria ou uma barraca na feira. Bom, e é assim que a gente finaliza o nosso programa de hoje. Eu e o professor Diego agradecemos a sua companhia, a sua audiência e te esperamos amanhã ao meio-dia aqui na TV UFG. Forte abraço, tchau, tchau!